Amém. Glória a Deus. Ai, que responsabilidade, né, meu irmão? Não é mole não, meu irmão. Obrigado, Patrícia. É uma responsabilidade a gente subir aqui nesse altar, né, entregar aquilo que Deus nos manda. Mas estamos aqui para isso, né? Para entregar aquilo que Deus nos dá para entregar, amém? Sem demora, vamos abrir lá em Josué. Aleluia. Nós falamos, né? Os pastores estão botando um direcionamento. Tá bom, pode deixar. O pastor está dando direcionamento sobre esse ano, né? Primeiro em janeiro, né? Foi gratidão. O mês de fevereiro foi união. Terceiro mês de março foi respeito. E o mês de abril é coragem. Amém? Vamos lá. Primeira Josué 1, apenas o versículo 9. Irmão, que luta. Meu Deus. Para montar essa pregação, Jesus, eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu fiquei, olha, eu estou com dor de cabeça, porque a gente lê, a gente relê, a gente volta, aí a gente fala, não é isso, aí Deus fala, e não é, e fica aquela luta. Mas aí o Senhor me trouxe aqui para dizer algo para nós, para o meu coração e para o coração dos irmãos, que se encontra lá, né? Primeira Josué 9, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Podeis se assentar. Aleluia. A vida está repleta de desafios, né, irmãos? Nós sabemos que nós vivemos em desafios, momentos difíceis, que pode nos desencorajar na caminhada com Cristo. Porque como cristãos somos chamados a encorajar uns aos outros, né? E nós temos que ter uma fonte de fé e ânimo, porque os dias estão muito difíceis, irmãos, para você continuar essa jornada, né? Porque nós temos visto muita coisa acontecendo, muito esfriamento nas igrejas, muita gente saindo da presença do Senhor, né? E a gente aqui, o Senhor fala com Josué nessa passagem, Ele está falando conosco também hoje, nos dias de hoje. Esforça-te, tem de bom ânimo, oh, aleluia, não temas. Isso Ele está dizendo para nós hoje também. Como Ele falou com Josué, Josué tinha uma missão. Olha, você imagina quando Deus chamou Josué, Ele ia substituir Moisés. Olha a responsabilidade daquele homem, porque Moisés era um homem que abriu o mar vermelho. Irmãos, os milagres que aconteceram através de Moisés foram coisas. Moisés tirou o povo do Egito, passou pelo mar. Aquele homem tinha uma responsabilidade muito grande. Quantos de nós temos responsabilidade e estamos abandonando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos por causa de covardia? Mas Deus, nesta noite, fala para mim e para você: seja forte, seja corajoso, avance, não deixe as dificuldades te parar, porque nós precisamos estar alicerçados no Senhor, porque as lutas vão vir, as dificuldades estão aí, bater na nossa porta, mas nós temos que ter fé, nós temos que perseverar, para que o Senhor nos leve a patamares maiores, amém? Nesta noite vamos explorar a importância do encorajamento e como podemos aplicá-los em nossa vida diária. Encontramos esse encorajamento nas Escrituras. Lá no Salmo 18:32, Deus diz assim:
Deus é o que nos cinge de força e aperfeiçoe o meu caminho. Ele cinge você. É Ele que te aperfeiçoa. Muitas das vezes nós subimos aqui, né? Quem tem essa intimidade de estar subindo aqui, que o pastor nos dá essa honra de estarmos aqui em cima trazendo uma palavra. Irmão, é uma responsabilidade muito grande. Porque nós não podemos, nós não estamos mais em tempo de dar qualquer coisa para o povo, não. A responsabilidade está sendo muito grande hoje na nossas vidas. Mas o Senhor, Ele diz aqui, ó. Ele diz para que nós viemos nos cingir de força e nos aperfeiçoar. Aleluia. Os nossos caminhos. Quando nós aperfeiçoamos os nossos caminhos, o Senhor, Ele entra com a bênção dEle. Porque Ele não capacita o capacitado. Ele capacita aquele que precisa e necessita que Ele possa nos aperfeiçoar. Não existe, ninguém sobe aqui com seu eu lá em cima não, irmãos. Nós chegamos aqui quebrado muitas das vezes. Cada um tem a sua guerra. Eu não sei qual é a tua guerra. Eu não sei aquilo que tu está passando. Eu não sei qual é a dificuldade no teu ministério que tu está vivendo. Mas o Senhor, Ele diz para você nessa noite, que Ele lhe dá força e aperfeiçoa o teu caminho. É Ele que diz para mim e para você nesta noite. Não é a irmã Vanessa, não é o pastor, é o Senhor. Ele tem aperfeiçoado o teu caminho. Mas para isso, nós temos que estar debaixo da ordenância de Deus. Nós não podemos estar fora daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Aleluia. Deus é a nossa fonte de encorajamento. Lá em João 16:33 nos diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha outra palavra que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite. Tem de bom ânimo. Aleluia. Oh, aleluia. Ele diz aqui para mim e para você: tenha paz. Bota paz no teu coração. Não fica ansioso. Não fica achando que esse teu problema é maior do que o Deus que você serve. O Deus que você serve é um Deus de milagre. É um Deus de providência. É um Deus que cuida das mínimas coisas na minha e na tua vida. Ele diz para mim, que você possa ter paz. No mundo tereis aflições. Quem é que não tem aflições hoje? Não existe, irmãos. Não existe super crente. Nós estamos aqui guerreando. É uma guerra. Nós temos que ter as armaduras de Deus para guerrear nesses últimos tempos. Nós não podemos mais estar brincando dentro da casa do Senhor. Nós não podemos estar com individualidade dentro da casa do Senhor. Nós precisamos estar unidas. Nós precisamos estar nos unindo. Porque os dias são maus. Nós temos visto isso. O amor de muito tem se esfriado. O que tu tem feito para que esse amor não venha se esfriar na vida do teu irmão? Eu te pergunto nesta noite, o que tu tem feito? Começa a falar com o Senhor, porque nós precisamos reconhecer, muitas das vezes, os nossos erros diante do Senhor. E hoje nós estamos aqui, irmãos, nesta noite, pedindo ao Senhor para nos dar ânimo, para nos dar força, para nos dar coragem, para prosseguirmos para o alvo que é Cristo. Os dias estão cada vez se apertando, está se afunilando cada dia mais. Nós temos visto isso.
Pessoas que estavam no altar, hoje estão aí, no mundo, fazendo as obras do maligno. Homens e mulheres de oração, que largaram o seu posicionamento. Por causa de quê? De covardia. Eu costumo dizer, irmãos, que quando nós largamos Jesus, uma vez eu citei isso para minha filha e falo para minha outra filha, que está fora dos caminhos do Senhor. Quando a gente larga Jesus, é como se você nunca tivesse aceitado Ele verdadeiramente. Porque a próprio hino diz, aquele que entra no santo dos santos não consegue viver em outro lugar. Você não consegue. Você pode estar até indo lá no mundo, mas tem hora que o próprio Espírito Santo, ele te chama e fala, o que você está fazendo? O Espírito Santo se afasta, mas tem hora que ele fala com aquele que está lá fora também. Porque ele ama. O Senhor te ama. Ele te corrige porque ele te ama. Qual é o pai que não corrige o filho? E nós temos visto isso aqui. O Senhor tem corrigido a gente. O Senhor tem falado verdadeiramente ao nosso coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem dito nas igrejas. E a gente tem, fechado, muita gente tem fechado o ouvido. Eu costumo falar, como eu falei já, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra os principados e potestades que quer nos afastar do Senhor. A tua luta não é contra o teu irmão. A tua luta não é contra o pastor. A tua luta não é contra o amigo do trabalho. A tua luta é contra as hostes espirituais. Eu estava até conversando outro dia com a minha filha, que entrou. Eu gosto muito de dar exemplo da minha casa, né, da minha família. E a gente estávamos conversando e ela estava vivendo uma luta, né, porque entrou uma nova médica lá. E a médica é aquela médica perseguidora, né? Porque médico é assim, né? O médico, ele se acha acima de todo mundo, acima do bem e do mal, né? E ela começou assim a perseguir todas as meninas, porque ela ia para lá e não queria trabalhar, não queria atender os pacientes. Botava na agenda dela, ela ficava com raiva. Chamava as meninas da CS e começou as meninas a se revoltar contra ela. E eu chamei ela e falei, olha, faça a diferença. Essa mulher está precisando de oração. Clama ao Senhor. A palavra diz, clama a mim e te responder-te-ei. E te anunciarei coisas grandes e firmes, que ainda não sabes. Eu falei para ela, começa a clamar pela vida dela. A mulher está de licença. Ninguém sabe o porquê. E eu tenho colocado ela na mão do Senhor. Senhor, cura a alma daquela mulher. Cura a alma, porque muitas das vezes a gente olha por fora, mas o Senhor conhece você por dentro. A tua alma está precisando de cura. A tua alma está precisando que o Senhor entre e faça algo para mudar uma circunstância da tua vida que, foi lá do passado que você ainda está vivendo hoje. Mas o Senhor hoje trouxe aqui para te dizer que o Senhor, Ele cura. Ele cura almas feridas. Ele cura aqueles que pedem. A palavra diz que se bater, a porta se abre. Se buscar, você encontra. Então pare de se achar melhor do que alguém. Nós estamos aqui na mesma sintonia. Nós temos que estar na mesma ligação. A Bíblia diz que o cordão de 10 dobras, ela não vai se quebrar. A igreja tem que entender isso. Hoje nós não temos visto isso. É muito individualismo, cada um por si. E nem é Deus por todos. Irmãos, nós estamos aqui na mesma busca, que é o céu. E a Bíblia diz o quê? Sem fé,
você não vai ver Deus. Sem mudança, você não vai ver Deus. Que nesta noite nós possamos entender que o Senhor está falando a cada pregação aqui. Não tome, irmãos, por lados pessoais. Não tome. Porque o Senhor, Ele sabe a quem Ele tem que corrigir. Não é eu, não é o pastor. Não é ninguém que vai corrigir ninguém. Porque nós não temos esse direito de corrigir ninguém. Nós temos o direito de falar a verdade. Porque a Bíblia diz que se falar, tem que ser sim, sim, não, não. Se passar disso, vem do maligno. Então nós temos que ter uma palavra só. O crente tem que ter uma palavra só. E sustentar aquilo que ele fala. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos, né, de encorajamento. Agora nós vamos falar a necessidade de se encorajar. Quando você encoraja alguém, você traz fortalecimento na nossa fé. Lá em Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes de admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai se aproximando aquele dia. Louvado seja Deus. Estimule o teu irmão. Se você vê que teu irmão está caído, que teu irmão está precisando de algo, estimule ele. Vai até ele. Não seja orgulhoso, irmãos, porque o orgulho não provém de Deus. Nós temos que aprender isso, porque muitas das vezes nós achamos que somos o tal e nós não somos nada. O Senhor nos chamou para estarmos fortalecidos uns aos outros. Nós temos que nos fortalecer para esses dias. Eu estava numa campanha que acabou semana passada, lá perto da minha casa. E o pastor de lá, ele falou uma coisa que nos chamou muita atenção, né? Ele falou que as dores irão aumentar. Irmãos, nós já estamos vivendo dias difíceis. Imagine quando isso apertar. Aquele que não tiver alicerçado não vai aguentar, irmãos. Aqueles que não tiver na posição não vai permanecer. Nós temos uma coroa, nós temos que lutar por essa coroa. Nós não podemos abaixar nossa cabeça, porque senão essa coroa pode cair da tua cabeça. E ele falou isso. E isso me chamou muita atenção, porque nós estamos assim. Muitas das vezes, por causa de uma picuinha, nós abaixamos a nossa cabeça e deixamos a nossa coroa cair. E não é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que nós possamos erguer a nossa cabeça. Porque dias piores virão. Porque a palavra não é mentirosa. Daqui para frente, irmão, não vai melhorar nada. Não tem essa convicção, não. Vamos ser esperançosos, vai tudo mudar, vai melhorar. Não vai, irmão, não vai. Senão a palavra de Deus seria mentirosa. Daqui para frente as coisas vão se apertar cada vez mais. E nós temos que entender isso. Nós temos que estar ligados um no outro, segurando um no outro, para que quando o vento vier, você tenha a sustentação. O Senhor falava comigo no meu quarto. Nós precisamos estar grudados um no outro, para quando as lutas, as dificuldades, os ventos vierem, nós estamos o quê? Nos sustentando um no outro, para que nós não venhamos cair. Aleluia. O Senhor falava profundamente comigo. E vai falar com você nesta noite. Não deixa as circunstâncias da tua vida abalar
as tuas estruturas. Porque nós estamos aqui para vencer os obstáculos, as dificuldades, as perseguições. Porque o Senhor, eu falo sempre com as minhas filhas, é tão lindo quando a gente vê a história de Jesus, porque tudo isso que nós passamos, perseguições, calúnia, apontamento, discernimento, brigas, tudo, o Senhor passou. Mas venceu. Por isso ele diz: de bom ânimo, eu venci, você vai vencer. Não é nada, nada. Eu costumo dizer que nada pode te separar do amor de Cristo. Nem a morte te separa de Cristo. Nem a morte. Quando você morre no Senhor, tu vai, repousar. Tu vai estar lá dormindo até aquele grande dia que o Senhor vai te chamar. Primeiro quem vai levantar? São os que já dormiram no Senhor. Não somos nós não, irmãos. São aqueles que estão dormindo lá. Estão no sono profundo. Então nada pode te separar. A espada, a fome, nada disso te separa. Só você mesmo, só o teu eu pode te separar de Deus. Mais ninguém. Não é a Gisele que vai fazer eu largar a igreja. Não é. Não é o pastor me chamando a atenção que vai fazer eu sair da igreja. Não é. É eu mesmo. É quando o meu eu fala mais alto e eu esqueço que Jesus morreu naquela cruz, derramou aquele sangue na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos dizer: Senhor, muito obrigado. Naquele grande dia tu vai ouvir: vem, bendito de meu Pai. Aleluia. Você possa entender isso nesta noite. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Aleluia. A necessidade de encorajar combate ao desânimo. Lá em Provérbios 12:25 nos diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Olha que coisa linda, irmãos. Vou ler de novo. A ansiedade do coração deixa o homem abatido, mas a boa palavra o alegra. O Senhor está dizendo para você nesta noite: por que estáis ansiosos? Por que estáis abatido? Como foi falado, alegra-te. Alegra-te no Senhor. Ele tem visto a tua batalha. Ele tem visto as tuas lutas. Ele tem visto a tua dificuldade. Alegra-te nele. Porque ele é o único que pode trazer a solução dos nossos problemas. Daquilo que possa estarmos vivendo. E o Senhor alegra, tira do teu coração toda ansiedade. Entrega na mão do Senhor a tua ansiedade. Porque Ele tem cuidado dos mínimos detalhes da tua vida e da minha vida. Oh, aleluia. Ele não deixa o homem ficar abatido. Alegra-te. Alegra-te no Senhor. Essa é a palavra hoje para a tua vida e para a minha vida. Alegra-te. Alegra-te. Falemos agora da prática de encorajar. Falamos do fortalecimento na fé. Falamos na necessidade de encorajar. E agora nós vamos falar da necessidade de encorajar. Esqueci uma. Traz renovação e dá esperança. Lá em Isaías 40:31 nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigará. Aleluia. Olha que coisa linda que Deus está falando para você nesta noite. Oh, aleluia.
Ele renova a cada dia, a cada manhã que você acorda, o Senhor renova as tuas forças. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, por que está abatida? Por que está abatido? Eu te pergunto nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos da necessidade de encorajar, combate os desânimos. Aleluia. Falaremos agora da prática de encorajar. Lá em Efésios 4:29 nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graças aos que ouvem. O que tem saído da tua boca? Quem tem sido você fora daqui? Aleluia. Esse é um momento de nós refletirmos. Quem tem sido você no teu trabalho? Quem tem sido você no meio da tua parentela? Qual o testemunho que você tem dado? Nós estamos vivendo de nuvem de testemunho. Nós somos nuvem de testemunho. Tem pessoas que olham para você e se inspiram em você. Diz: meu Deus, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Você tem sido reconhecido como mulher e homem de Deus? Ou você não? Da sua boca só sai palavras torpes. Só palavra que não edifica ninguém. Só mata. Essa noite é uma reflexão para nossas vidas. O que tu tem dito? O que tu tem falado? O Senhor está te perguntando nesta noite. Aleluia. Que nós possamos entender isso. Que nós possamos entender. Porque quando nós falamos palavra torpe, nós deixamos de edificar a vida de alguém. Quantas pessoas estão largando o evangelho por causa de palavras que machucam, que sangra a alma? Que nós possamos ser pessoas pacificadoras, que falamos palavras que tragam vida, não morte. Irmãos, nós estamos falando de palavras sinceras, porque muitas das vezes nós precisamos falar a verdade. A verdade às vezes dói, mas a verdade cura. Eu sempre falo isso para minhas filhas, desde pequena. A verdade dura, ela cura. Não adianta você mascarar e nem ficar massageando o ego, porque Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós falamos a verdade, porque a palavra diz: se falares a verdade vai nos libertar. Então não adianta mascarar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus, queridos, que nós possamos elogiar, apoiar nos momentos difíceis, lembrar o valor e o potencial da pessoa, compartilhando experiências. Nós precisamos ser isso, elogiar. Como é bom quando nós elogiamos alguém. Não é paparicar não, tá, irmãos? É elogiar com amor. Pô, a Paula fez um trabalho bonito. Poxa, Paula, que Deus te abençoe. Que trabalho lindo. Isso é lindo, irmãos. Isso incentiva. Isso dá ânimo para a pessoa a criar mais. Aleluia. Louvado seja Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5:11 nos diz assim: por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também os fazei. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos. Precisamos, muitas das vezes, ser exortados para sermos edificados.
Como eu já falei no começo, o pai, ele corrige quem ele ama. Como é bom quando nós temos uma correção. Porque a correção, ela te traz uma reflexão. Realmente estou errado. Preciso mudar. Preciso acertar o alvo. Muitas das vezes nós saímos do foco. E o Senhor está nos chamando. Por isso que Ele diz que Ele corrige quem Ele ama. Que nós possamos estar com isso quando somos exortados. É porque o Senhor quer nos edificar. O Senhor quer levar cada um de nós a patamar mais alto. Ele quer que nós subimos um degrau maior. Porque quando somos exortados, nós somos o quê? Corrigido. Quando somos corrigidos, crescemos. Quantos dentro da casa do Senhor nanico, não sai disso. Anos e mais anos após anos. Síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim, não adianta, não vou mudar. Eu já fui assim, irmão. Eu já fui assim, tá? Estou falando de mim. Eu já fui assim. Porque eu sempre fui muito geniosa. Mas o Senhor quebra. Ele quebra. Eu fui quebrada, irmãos. Quem eu era antes, eu não sou nem a metade do que eu sou hoje. Porque eu era daquela. Vou pegar e vou pegar. Hoje não. Hoje eu ainda paro. Hoje eu falo, Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Porque a guerra é constante. A guerra é constante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querida, a prática do encorajamento nos dá ação para ajudar as pessoas. Lá em Gálatas 6, versículo 2 nos diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Quem quer levar a carga, minha carga? Ninguém quer, né, irmão? Mas temos que levar, né, pastor? Cada um carrega a sua cruz. Mas muitas das vezes eu tenho que estar ajudando a minha irmã aqui, ó. Que a cruz dela está pesada. Mas para isso eu tenho que pedir orientação para Deus. Porque senão eu também pego prova para mim. Mas eu tenho que estar ajudando ela. Irmã, eu não posso fazer muito, mas eu vou te ajudar em oração. O que tu precisa? Irmão, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Deus não quer individualismo dentro de nós. Deus não quer separação dentro de nós. Deus quer um povo santo, redimido, no sangue do Cordeiro. Nós temos que entender isso. Que nós possamos carregar uns aos outros. E assim cumpriremos a lei de Cristo. Tiago sempre fala que não adianta você pular, não adianta você rodar, não adianta fazer nada disso. Se você não tiver amor, naquele grande dia você vai ficar. Tiago deixa bem claro isso. Aí vai falar para o senhor: eu profetizei, eu preguei, eu falava em mistério, eu rodopiava na igreja igual peão. E aí? Tu amava a Ana? Não ia com a cara da Ana. Não gosta da Ana. Arrependa-te. Arrependa-te enquanto pode. Arrependa-te enquanto há tempo. Porque os dias já estão se abravando cada dia, se afunilando a cada dia. Então, sem amor, ninguém vai ver Deus. Ninguém. É a palavra mais pequenininha que tem um significado imenso na nossa vida cristã. O amor. Ame. Aí, né, é até uma palavra que às vezes a gente fala: suportar o amor, o irmão em amor. Irmão, é suportar mesmo, não é de boca para fora não. Tu tem que amar aqueles que te perseguem, aqueles que te apontam, tu tem que amar.
É difícil? É, mas tem que ser. Porque a palavra de Deus é imutável, ele não muda. Não é variável, ele não varia as palavras dele. A palavra dele é reta. É assim, ó, não tem curva, não tem. É direto. Se você não fizer tudo isso, não adianta de nada. A gente vai estar aqui à toa, perdendo o nosso tempo, perdendo às vezes um domingo, perdendo uma quinta-feira, podendo estar em casa. Uma vez eu escutei uma pregação, até da igreja que eu era, que um pastor falou, até o pastor deve saber disso. O pastor, que era o segundo lado nosso, falou que o que você está fazendo aqui? Se você não está bem, vai para casa ver o Fantástico. Meu marido tomou isso como uma posse. Você não está sentindo Deus? Então vai para casa. Meu marido ficou quase 2 anos sem ir na igreja. Então eu falava para ele, eu sou assim. Meus filhos vieram para Jesus por livre vontade. Nunca pressionei meus filhos a nada. Eu falo para eles, a salvação é individual. Você luta para a tua, porque eu vou lutar para a minha. Eu sempre falei isso para elas. Então eu via que todo domingo eu me arrumava para ir para a igreja. Não homem nada. Sentado na televisão. Falei, Jesus, aquilo me incomodando. Mas Jesus falava, tem hora que Deus fala para você, cala a tua boca. Aí um dia, né, aquilo me incomodou tanto, né, essa pessoa sanguinária, sabe como é que é, né? Vai aguentando, mas chega uma hora, bom, igual bomba, bom. Aí eu falei, vem cá, você não vai pra igreja não, cara? Aí ele, eu ir pra igreja? Pra quê? Eu falei, ué, pra quê? Pra que a gente vai pra igreja? Pra buscar a Deus. Eu não. Eu falei, mas por que, cara, que tu não vai para a igreja? E o pastor disse lá no púlpito que quem não estiver sentindo Deus, o que estava fazendo ali? O que eu vou fazer na igreja? Eu não estava sentindo Deus? Não estou sentindo Deus? Então, irmãos, isso é uma experiência que eu passei, que eu vou falar para você. Cuidado com o que você fala. Isso aqui é um lugar santo. É só uma madeira, né? Mas aqui é santo. Não fala nada daqui de cima que venha ofender ninguém aí embaixo. Não fala. Porque a tua palavra tem poder. Tanto para abençoar como para amaldiçoar. Então nós temos que ter muita vigilância com o que falamos. Que você possa falar na direção de Deus. Não fala por emoção. Não fala aqui em cima por ódio. Por rancor de alguém. Fala porque Deus está mandando tu falar. Porque quando você fala na direção de Deus, Ele garante. Ele te garante ali, ó. Agora quando tu sai da direção, sobe aqui, com o intuito de falar coisas para magoar, te segura. Não sei por que Deus está mandando eu falar isso. Deus, Ele garante aqueles que Ele chama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos orar e interceder um pelos outros. Lá em Tiago 5,16 nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Como todos sabem, eu tenho 3 filhos, né? Tenho 2 meninas e um menino, que mora lá na região dos Lagos. E a minha filha do meio é a única que está fora do evangelho. E o esposo dela, ela e o esposo dela tiveram um problema na igreja. E eles se entristeceram e saíram da igreja. E desde para cá, não voltaram mais para a casa do Senhor. Já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos, eu acho. Mais ou menos isso. 8, 10 anos. A Heloísa está com 12. Isso mesmo. Ela engravidou numa campanha dentro da igreja, da minha neta. Ela não podia ter filho. Ela tinha policisto. E ela engravidou através de uma campanha que ela fez. Mas ela foi como os leprosos.
ela foi ingrata ao Senhor. Ela se afastou do Senhor depois que a minha neta nasceu, por um problema, deixou as dificuldades, as picuinhas tomar conta do coração, e ela se lançou fora da casa do Senhor. Mas eu tenho orado, eu tenho falado com o Senhor. Falei: Senhor, a tua palavra diz que eu e a minha casa serviríamos o Senhor. Tu me deu uma família. E quando eu fui para... ela que me ganhou para Jesus. E hoje ela se encontra fora dos teus caminhos. E eu começo assim, todo lugar que eu vou, eu oro por eles, né? E esse meu genro, ele trabalha mais ou menos uns 5 anos, só trabalhando em Uber. E eu falei: Senhor, e eu comecei a botar ele numa campanha, que nem eu falei, porque a gente vai para as campanhas, a gente não pede nem muito, eu pelo menos sou assim, né? Eu nem peço muito para mim, eu peço pelos meus filhos, pela minha casa, né? Aí eu comecei a colocar diante de Deus, né? Um trabalho para ele, porque ele é formado, ele era professor de matemática. E não conseguia emprego. Eu falei: Senhor, que batalha. Eu sei que ele não está te servindo. Mas, Senhor, a palavra diz que a oração do justo tem efeitos. E eu tenho orado por ele. Eu tenho colocado eles na mão do Senhor. E assim, é um testemunho rápido. Quando foi ontem, foi o aniversário dele. Nós estávamos tudo, né, reunidos na casa dele. E veio a resposta, né, de Deus na vida dele. Ele tinha feito um concurso há muito tempo e não tinham chamado ele no município, né? No município, né? No município para contrato. Ele ontem, segunda-feira, ele começa a trabalhar. E eu falei: Senhor, muito obrigado. Por isso que eu digo, a oração do justo tem efeito, irmãos. Aquilo que tu tem colocado diante do Senhor, da tua família, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, o Senhor, Ele vai ouvir. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. No tempo certo, a porta se abre, irmãos. E abriu, e ele está muito feliz. Ontem ele estava radiante, porque era aniversário dele. Segunda-feira ele começa a trabalhar. E eu fiquei muito feliz. Eu falei: eu tenho que contar isso na minha igreja. Porque foi uma vitória, uma conquista. E as conquistas têm que ser contadas. A gente ganha a vitória e fica... boca de... que nem o Sila Malafaia fala, boca de ferro. Poxa, Deus está te abençoando. Abre tua boca, fala. É pequenininha às vezes. Ah, mas eu não vou falar isso, né? Coisa tão pequenininha não. Mas Deus quer ouvir as pequenininhas, né? As grandes não. Às vezes as grandes não têm tanta importância. Mas as pequenininhas são as coisas que mais Deus ouve, escuta e aceita. Amém? Que possamos ser esse instrumento na mão de Deus, levando encorajamento a todos os nossos a todos ao nosso redor, para que juntos possamos enfrentar os desafios da vida com fé e esperança, sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos. Que possamos ser como Josué, forte e corajoso e principalmente obediente, porque sem obediência não adianta, para vivermos tudo o que o Senhor preparou para nós. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu nesta noite. Quero agradecer ao pastor por mais essa oportunidade que ele me deu de estar aqui ministrando a palavra. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando coragem para prosseguir, não desistir, não desista.